Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no Cata e Tal, aqui sempre um papo legal. De novo, ano novo, a conversa é a mesma, mas é verdade, são 170 programas falando ao vivo, sem medo de ser feliz. E obrigado por estar com a gente, se inscreva no nosso canal. A conversa de hoje, como sempre, vai trazer muita luz para você que quer investir, você que está pensando em outros países, pegar aquele pouquinho ou aquele montão de dinheiro que você guardou aí, tem um caminho legal para você fazer investimento fora do país. Dentro do país você já está fazendo o que eu sei, mas fora do país também é importante você ter um caminho. E a gente trouxe um especialista, o Cata e Tal, essa tal pessoa de hoje aqui, o cara mora nos Estados Unidos e tem uma proposta de investimento muito bom, que é sucesso lá, e agora ele resolveu trazer isso para o Brasil para colocar mais brasileiros lá nos Estados Unidos fazendo investimento. Fica com a gente que esse papo vai valer muito a pena e de repente vira até um pouco mais de dinheirinho no seu bolso. Solta a vinheta aí, diretor Rodrigo Enge, 2025, sensacional para todo mundo, hein? Bora lá, bora lá! Tô no ar. Aí, Cata e Tal, sempre um papo legal, podcast do Grupo Cata. Grupo Cata, você sabe, certificação de produtos, aquele semi-metro em produtos, componentes automotivos, luminárias públicas, lâmpada LED, tem boas práticas da alimentação, certificação ISO 9000, inspeção de segurança veicular, aquela que você rebaixou o carro, fez a modificação. Se você quer construir um carro artesanal, fala comigo que eu te dou o caminho. Tem essa também, a gente faz isso aqui. É o shopping da qualidade, amigo. Aqui você não fica na mão, a gente fala sempre a real. Qualidade é o nosso negócio, qualidade, segurança em veículos, segurança em produtos, segurança na vida. O nosso negócio é qualidade de vida. E hoje, qualidade de vida também inclui o seu dinheiro. Para falar sobre isso, meu novo amigo Léo Aguilar, acertei de partida, porque eu escrevi. Muito bem. Tudo bem, Cláudio. Li, obrigado, cara, por você abrir tua agenda. Eu sei que você está vindo aqui para o Brasil com a agenda completíssima e abrir um espacinho para a gente falar aí. Muito importante a gente trazer essa informação para o meu público aqui, para o nosso público. Poxa, eu que agradeço, Cláudio. Satisfação poder alcançar pessoas fora da minha bolha, poder estar no Brasil trazendo essa oportunidade para pessoas que às vezes gostariam de fazer um investimento fora e não sabem por onde começar, que é totalmente fora do sistema convencional. Só aí as pessoas já ganham de entrada. E poder ter a oportunidade de conhecer você pessoalmente, eu ouvi falar muito bem de você. Muito obrigado. Satisfação. Muito obrigado. Eu ouvi falar também do teu caminhar lá, de sucesso com a Nath aí já estourando aqui no Brasil e trabalhando muito. Muito legal. Li, agora você está... Vamos fazer aqui o seguinte, né? Esta é sua vida. Eu sempre faço isso com as pessoas que vêm aqui, que a gente não tem um roteiro. Sim, legal. Né? Como a gente não tem um roteiro, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: quem é você, de onde você veio, o que você come, aquela coisa do Globo Repórter. Sim, claro. A gente repete isso aqui, mas não tem outro jeito. Sim, é o básico. Você é um brasileiro que está nos Estados Unidos. Quando é que acontece isso? Quem é esse brasileiro? Quem foi esse brasileiro enquanto aqui no Brasil se formou e depois foi para lá? Cara, que engraçado. Bom, eu sou natural de Rondônia, né? Cresci no estado de Rondônia. Minha família é de lá. Minha história, né, paterna e materna vem ali dos Polícia Civil,
militar, irmão do tenente do exército. Eu era cowboy. Eu montava em touro. Montei em touro profissionalmente por 14 anos. E o touro, o rodeio, me proporcionou a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Fui ainda muito jovem. Depois de estar lá, conheci minha ex-esposa, fomos casados por 5 anos. Tenho um filho mais velho. Então, antes de tudo isso, a única coisa que eu sabia fazer na minha adolescência era tocar na igreja. Fui músico por muito tempo, tocando na igreja, e da igreja parti para o rodeio. Entre muitas pessoas que viveram a oportunidade de satisfazer os pais, fazendo faculdade, eu fui viver o meu sonho. Tá. E para mim foi assim, uma quebra de paradigmas. Porque montar em touro naquela época era peão, né? Não era visto como algo profissional. E eu rompi, porque eu saí de Rondônia e fui parar lá no estado do Texas. Morei no Texas por muitos anos, lá onde meu filho mais velho nasceu, hoje com 18 anos. Lindo, Colton, um abraço, um beijo para você, Colton. Fui casado lá com a Cris por 5 anos e permaneci montando touro. No final da carreira de touro, veio assim, um insight muito forte sobre outras áreas que eu poderia atuar. Depois de um golpe no ramo imobiliário, no setor imobiliário, que eu estava tentando aprender ali, depois da bolha de 2008, eu perdi investimento, roubaram o investimento, e ridiculamente, assim, naquela época não tinha um crime cibernético, né, a delegacia de crime cibernético. Então eu perdi o dinheiro de investimento, depois de ter ganhado um pouco, eu decidi virar, né, policial. Então fui estudar, me certificar para isso, trabalhei, atuei na área, e fui atuando, assim, de maneira muito passiva com alguns investimentos paralelos. Não tinha muito o que fazer naquela época, a informação na internet era muito mínima. E fui vivendo minha vida no Texas, depois divorciado. De repente eu venho para o Brasil para cuidar da minha mãe, que teve um problema de saúde, já faleceu, e reencontrei a minha esposa, que hoje é atual, que era o amor da minha infância, crescemos na mesma igreja. Eu falo que eu fui apaixonado por ela a minha vida inteira. Quando eu contei para ela, me trocou por outra pessoa, tudo bem, eu perdoei já, só na adolescência. E foram, assim, anos incríveis que eu passei com ela aqui, mas eu não adaptava, não consegui me adaptar, Cláudio, porque já eram muitos anos por aqui. Volto fui concorrer em um departamento, agora no estado de New Hampshire. Nós estamos hoje a 1 hora de Boston, Massachusetts. Fui para lá, fui na expectativa de entrar para a polícia e consegui, né? Mas nesse período, até entrar na polícia, depois que nós já estávamos lá, eu fui fazendo alguns serviços paralelos, muita coisa. O que aparecia a gente fazia. Tinha acabado de voltar para os Estados Unidos, estava lá em New Hampshire, que é um estado totalmente alheio à realidade do turista. As pessoas conhecem o que sobre os Estados Unidos, Cláudio? Nova York, Orlando, Miami, Califórnia. Beleza. Mas eu te falo uma coisa, isso não é os Estados Unidos ainda. Estados Unidos realmente é viver os outros estados que não tem, assim, um valor expressivo na questão de turismo internacional, mas riquíssimo no valor doméstico. Fui para lá. Nesse meio termo, comecei a trabalhar com limpeza, até sair o ramo policial, né? Eu queria segurança pública de qualquer jeito. Cara, e deu certo, Cláudio. Isso em Hampshire. Em New Hampshire. Fui lá. É um estado de direita, né? Totalmente direita. Totalmente. Tanto quanto o Texas. Eu poderia dizer mais, porque o nosso lema é viva livre ou morra. Puxa, interessante. Então, assim, o cara, para te fazer algum mal, ele tem que ter muita consciência da consequência que pode ser para ele. Né? Lá, assim, como você falou, como um estado de direita, nós somos totalmente armamentistas, nós não temos a exigência de um porte de arma, você tem o direito, por ser cidadão, de se proteger, de proteger a tua família. Então, desde que você não tenha nenhum tipo de crime hediondo, você vai lá, ou no Walmart, ou numa loja especializada, e compra a sua arma. Li, só para... eu vi uma declaração de um delegado, acho que foi de lá, cara, que ele falou o seguinte: se aparecer um cidadão muito grande, mesmo sem arma, e tentar roubar o seu carro, se fazendo valer do corpo dele, que ele é muito grande, você pode meter bala nele que não vai ter problema nenhum. Desde que não sejam mais de 3 tiros, e se caso no segundo... O cara é esse negócio, categorização, né? O cara é grande, mas não tem grande para uma munição de 9mm. Sim. E se você der o primeiro tiro e acidentalmente você acertar o olho, já caracteriza óbito. É bem esperado que esse cara realmente venha óbito. Agora, se você continuar disparando, aí é força excessiva e aí você pode se responder criminalmente por isso. Tá. Mas
né, não é todo mundo como eu que vai para o stand de tiro praticar. De repente se dá vários tiros porque na certeza de se proteger. Como mulher, por exemplo. Em New Hampshire, assim, as pessoas vivem muito lá, mais que os outros estados praticamente. Então tem muito idoso de 79, 80 anos, 90 anos, dirigindo, ativo e atirando. Então, essas pessoas que geralmente são vistas como vítimas, como presas muito mais fáceis, essa galera está sempre armada. Então, como o exemplo que você deu, um cara muito forte, maior, claro que uma pessoa nessa média de idade vai sofrer a quantidade de vezes possível para que ela tenha certeza de que ela, como vítima e mais frágil, não seja ainda a pessoa que vai a óbito e não o criminoso. Tá, eu te interrompi, você estava dizendo, e você finalmente teve sucesso em se tornar um policial? Sim, eu fui lá, entrei na polícia, fui no departamento específico, eu trabalhei para o departamento do xerife no condado de Stratford, na cidade de Dover, uma região muito boa, sabe, região muito boa, mas não é um estado rico. Nosso turismo ele é doméstico, as pessoas querem conhecer New Hampshire porque nós somos muito ricos na pesca, tem muitos atores de Hollywood que moram lá, as mansões à beira-mar são lindas, sensacionais, tem as Montanhas Brancas, que é uma região de esqui também para o inverno. Nosso inverno lá é de 7 meses, a gente tem um inverno muito forte, né? Semana passada estava menos 19, 22, com a sensação térmica de menos 25. É muito frio, é muito frio. Estamos muito próximos do Canadá, não somos um estado de expectativa, pelo menos não era, de imigração ilegal, de novo, de imigração ilegal, mas é um estado que recebe muito bem os imigrantes que tenham a consciência dessa submissão à cultura local. Entendi. Isso é interessante, inclusive uma das coisas que, né, o atual presidente que toma posse agora, acho que dia 22, se não me engano, ele foi muito criticado por esse conceito, né? Gente, é muito importante entender que o imigrante é bem-vindo nos Estados Unidos. Agora, junto do imigrante, tem a pessoa que opta, e a sua decisão tem consequência de ir de forma ilegal. É um crime. Mas os Estados Unidos, ele é muito aberto à imigração. Muito aberto mesmo. E o nosso estado, ele é um estado que, como não é tão rico, ele não absorve muito esse imigrante. Porém, isso começou a mudar depois da Covid. Porque, como nós estávamos enfrentando um momento de autoassistencialismo, porque as pessoas não sabiam o que era a Covid, a pessoa nascida e criada lá, e o nosso estado especial, um estado de população mais idosa, essas pessoas precisavam se recolher. Fomos um dos primeiros estados a sair por autorização legal para trabalhar, um dos primeiros estados a tirar a máscara, mas é uma população muito idosa. O que está acontecendo agora? Eles estão absorvendo com muito mais aberto o imigrante para trabalho. E engraçado também é que durante a pandemia foi um período que o imigrante mais ganhou dinheiro naquilo que as pessoas chamavam, e eu sou totalmente contra, de setor, me fugiu a palavra agora, de subsetor. Subsetor. O que não é. Não é. Não, é um serviço. É um serviço. O meu primeiro milhão eu ganhei limpando vaso. O meu primeiro milhão, como empresa, nós conseguimos realizar esse sonho depois de 3 anos de empresa aberta, limpando casa. Me fala qual que é a possibilidade de um brasileiro que trabalha aqui fazendo o mesmo serviço e no 3º ano ele já romper a barreira de 1 milhão. Com todo respeito. Mas aí tem um problema. A maneira como o Estado impõe essa condição, chamando às vezes subemprego, é a palavra correta, é uma maneira de manter essas pessoas abaixo de uma cadeia psicológica, de olharem para oportunidades de maneira muito, muito, muito preconceituosa. Por exemplo, eu não sou faxineiro, nunca fui. Eu sou profissional da limpeza. É uma outra forma. É uma outra maneira. Quantas vezes eu cheguei na casa de cliente e meu carro era melhor do que o dele? Fazendo ele se sentir incomodado. Mas o que ele vê? Não vê uma faxineira, um faxineiro que vai chegar ali para limpar a casa de qualquer jeito. Não, e sempre, graças a Deus, fui muito profissional. Você vai para solucionar um problema. Vai para solucionar um problema. Ele não quer limpar, eu quero. É isso. Ele não quer fazer 2, 3, 5, 8 casas. Eu pago. Eu tenho, ele vai pagar. Sim. Entendeu? Então foi quando eu comecei. E depois de começar essa empresa, com a minha esposa, veio a oportunidade da polícia. Aí eu fui para o estado, fui trabalhar,
Mas a decepção com o sistema público, com a mentalidade atrasada sabe, de prender aquilo quando você quer evoluir. Eu, dentro do meu departamento, me destaquei várias vezes muito rápido. Fui instrutor, inclusive, de defesa pessoal. Mas todas as ideias que dependiam de mais de uma decisão, elas eram muito facilmente barradas, porque tinha que envolver outras pessoas para fazer. No privado, se a ideia for válida e fizer sentido, principalmente para uma equipe, geralmente o pessoal fala, vamos, quanto custa? No máximo, é um cuidado com orçamento. Mas para poder qualificar a tua equipe, o privado investe, Cláudio. O governo não é assim. E olha que estou falando dos Estados Unidos, hein? Sim, não vou nem comparar com a realidade do nosso Brasil. E fiquei lá mais ou menos uns 2 anos e meio, e eu já estava perdendo alguns contratos por não estar muito próximo, já tinha um sócio nessa época, além da minha esposa. Falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou voltar a ganhar dinheiro. Larguei, e nesse período de largar a polícia, todos os benefícios ficaram para trás. A única coisa que veio junto comigo foi a obrigatoriedade de permanecer armado, porque a gente trabalhou com a segurança pública, né? A gente, e uma coisa, um parênteses, o meu departamento era um departamento federalizado. Nós lidávamos com pessoas que roubavam frango, mas também com pessoas que estavam no corredor da morte. Então, era um departamento, a gente chama de transitório, sabe? Então, era um departamento pesado, era um departamento bem pesado. Agora, quando você fala em... Eu vou experimentar esse negócio aqui. Olha, vale a pena, viu? Vale a pena, né? Vale a pena, muito bom. Vamos lá. Cortesia... O Monster é cortesia do Monster, ou Rodrigo? A cortesia do Rodrigo Eiger. Ó, o Monster, o cara tá prestigiando você aqui, ó. Olha, vocês têm que fazer alguma coisa. Tem 2 tipos aqui. A gente tá falando que tá muito bom. Monster, fala com o Cláudio. O trem é bom, hein? Muito bom. Bom. Mas eu tenho algumas curiosidades, eu sou muito curioso com relação às coisas. E uma colocação que eu estava lendo a respeito dos imigrantes ilegais, e o problema não são os imigrantes, efetivamente, mas são as quadrilhas que geram violência contra os imigrantes. Passa isso, que é importante que o pessoal saiba, que às vezes, o Trump está falando que vamos botar os imigrantes para correr, vamos botar os imigrantes para fora. Mas tem essa outra questão que ninguém fala. E olha, eu vou ser até forte na minha fala, eu espero que ele faça. Tá. Que tipo de imigrante? Quem é o imigrante que ele vai mandar embora? Há um processo. As pessoas, quando mesmo entrando de maneira ilegal, hoje, tem uma modalidade que em português é conhecida como cai-cai. Principalmente se você for uma família e tiver crianças pequenas. Você entra pela porta da fronteira sul, ou na fronteira lá para o leste, você se entrega para a polícia, tanto que a polícia imigratória hoje se autoproclama Uber da polícia, Uber da imigração, e você é processado no sistema. Então, você tem um processo aberto que a sua deportação só acontece, isso daqui, Cláudio, é corte para valer milhões. O processo de deportação para pessoas que entraram e foram soltas depois de serem legalmente processadas no sistema da imigração só acontece por ordem judicial, que às vezes pode demorar até 5 anos. Se a pessoa pagar os impostos, não fizer absolutamente nada errado, for aquela pessoa low profile, ela pode, inclusive, entrar com pedido de asilo. E muitas pessoas têm sido aceitas, Cláudio. Quer dizer, ele entra, ele atravessa a fronteira de forma irregular, porque ele não consegue, não tem visto. Para chegar lá, ele vai lá falar com o doutor juiz lá. Chega lá, primeríssimo, fala, ó, perdi. Me registra. Às vezes a pessoa, geralmente o solteiro, passa um tempo maior preso. Mas as famílias é um processo um pouco mais rápido, até em defesa do menor, né? E depois que ela é processada, ela sai, algumas pessoas durante um período de tempo ficam com uma tornozeleira, que hoje é um aparelho digital, não é mais aquela tornozeleira física. Alguns estados ainda oferecem a tornozeleira, porque tem um custo muito alto. E depois de processada, ela vai ter que ir à corte, vai ter que ver o juiz. E são audiências que não são marcadas assim, uma atrás da outra. São audiências com espaços de 1 ano, 2 anos, até a decisão final.
Só que o que essas pessoas fazem nesse período? Trabalhar, Cláudio. E recolhe os impostos. Aí é onde eu entro com a metodologia que nós lançamos dentro da BIA. A maioria não é informada, porque os cartéis da desinformação, eles fazem de maneira programada já, de colocar essas pessoas próximas de comunidades menos informadas, para eles terem um controle social, psicológico desse grupo. Caras. É isso que o Trump quer acabar. Exatamente. Meu irmão, como que eu vou vender como escravo o meu próprio povo? É isso que esses cartéis fazem. Entendi. Meu primeiro lançamento com palestra é uma palestra chamada #Partiu América, onde eu claramente falo sobre e o quanto eu sou contra a ideia ilegal, mas a decisão é da pessoa. Eu coloco lá de maneira muito prática, pelas experiências que eu tive, de poder demonstrar para elas que não é legal. Fora a quantidade muito abusiva, muito expressiva de mulheres e crianças que são abusadas na fronteira, que a mídia não fala, né? Que o coiote, quando quer negociar com você, não avisa. Essas mulheres, na frente dos maridos, precisam tirar suas roupas, e elas atravessam, quando atravessam pelo rio, e só de calcinha, independente da condição do mês, se você me entende. Entendi. Juntamente com suas crianças, filhas adolescentes, ou mesmo meninos. Sim, é uma humilhação, é causado um trauma psicológico de longo prazo, que isso não é falado. Captura da mente. E, além disso, é tráfico humano. Isso precisa acabar. Então, nessa mentoria, nessa palestra que eu dava, nós vendíamos justamente para educar as pessoas, inclusive, para elas entenderem como é forte a necessidade de fazer o pagamento dos seus impostos. Sabe quando uma pessoa nos Estados Unidos, de forma social, realmente ela é reconhecida como cidadã? Quando ela paga imposto. Quando ela consegue fazer parte da socialização da sua localidade. Entendi. Porque quando uma polícia local te para, ela não fala assim, me dá teu green card, ela nem tem poder de imigração. Pede tua habilitação, se você não tem, a polícia faz o papel dela. Sim. Prende o carro, se for um departamento que você tenha poder de prender a pessoa ali, ou só chama alguém para vir te buscar e levar o carro. Sabe, existem vários processos até você realmente, efetivamente, ser processado. Qual é o outro grupo que vai ser deportado? Pessoas com corte em aberto. Criminosos que não voltam para a segunda corte ou primeira e já tenham feito alguma coisa no seu país de origem. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem todo um processo. Quando nós começamos a trabalhar na mentoria, eu comecei a receber ameaça de coiote. Eu comecei a ser negativado nas redes sociais por pessoas que entraram ilegal e tem algum tipo de associação com alguém que facilita a saída ilegal, mas ninguém teve ainda a coragem, não havia tido a coragem, até começar a lutar contra isso, naquela época, para lutar em favor do brasileiro. Então, hoje, nós lançamos, eu tenho um livro que, como empresa, eu sou uma das maiores empresas que abre empresas do mesmo ramo que eu atuo para pessoas começarem a trabalhar e ganhar dinheiro. Tá, você não tem problema de multiplicar o seu negócio. Eu preciso. A única maneira que eu tenho de ganhar mais dinheiro é quando eu tenho mais pessoas ganhando dinheiro comigo. Tá. Muito A lógico. demanda é muito alta, Cláudio, eu não consigo cobrir tudo sozinho. Assim como o ramo imobiliário que nós estamos hoje, as pessoas perguntando, mas espera, o que você está fazendo, já tem gente fazendo. Graças a Deus, eu preciso que tenham mais. Porque o mercado é enorme. É enorme, assim, tem espaço para todo mundo. Eu estou falando dos Estados Unidos. Estou falando do lugar que mais atrai os olhos de maneira mundial. E no setor imobiliário, então, ou do serviço, não tem como parar, Cláudio. Na pandemia não fiquei um dia em casa. Agora você sofreu, você perdeu seu capital lá na bolha imobiliária, que acho que o mundo abalou o mundo aquela situação. Aquele estouro levou o banco junto, levou o maior, né? Levou o maior banco junto. Foi um abalo sísmico aí no mundo econômico, né? Muito, muito. E aí você perde o seu dinheiro, aí você vai para a polícia, você começa, e aí você vai para o ramo imobiliário justamente para... Foi do contrário. Antes do imobiliário, eu fui para o setor de mão de obra, setor de serviço. Tá.
daí levantar o capital de novo. Sabia que daria certo, né? A polícia foi para uma satisfação pessoal, Cláudio. Falar que a polícia mais me atrapalhou do que ajudou. Claro que foi algo que eu tirei do meu bucket list, né? Do meu balde de sonhos, de desejos, mas para mim, financeiramente, o meu tempo de polícia não contribuiu em nada. Mas para satisfação pessoal... Para satisfação pessoal, sim. Agora, uma contribuição também da tua consolidação como um americano. Como cidadão. Porque para mim, o maior prazer de estar uniformizado não foi para tirar uma foto e colocar no Facebook. Foi para andar na rua e as pessoas dizerem obrigado. Mas uma coisa muito engraçada, Cláudio, que se eu tivesse ouvido, assim, com uma sensibilidade espiritual, alguém que um dia falou assim, Lee, você não foi chamado para esse lugar para prender. Você foi chamado para esse lugar para soltar, para libertar. Se eu tivesse tido um pouquinho de maturidade quando eu ouvi essa palavra, se tivesse entendido, eu não teria ido para a polícia. Porque o que eu faço hoje, eu liberto muito mais pessoas, eu tenho muito mais importância social hoje do que quando eu estava na polícia. Que eu absorvia muito mais ódio, muito mais palavras de negação, sim, muito mais desvalorização, descrédito. Eu quase perdi a minha família pelo excesso de sobrecarga de trabalho. Então, assim, eu deveria ter tido um pouco mais de sensibilidade. A polícia entra como experiência, principalmente algo que eu não desejo para ninguém mais fazer, porque, infelizmente, o Estado esqueceu os valores primários da função policial. A gente entrega a vida por pessoas que a gente nem gosta, por pessoas que a gente nem conhece, e o nosso reconhecimento, ele é zero. Eu, pelo menos, muito perto dele. E aí, essa chave mudou. Eu tenho que fazer esse corte. Manda. Não é só aqui. Não. Desvalorização total do agente da sociedade, né? Porque o policial é o nosso agente protetor da sociedade. E aqui o pessoal costuma achincalhar o protetor. Então, ele filma, ele faz uma série de coisas contra o policial, mas no primeiro instante que ele está numa situação de risco, a primeira coisa que ele faz é chamar a polícia. Não, eles definitivamente não chamam a uma floricultura para levar rosas brancas. De maneira alguma. Ou um grupo que venda pombinhas brancas. Eles não ligam para essas equipes. Eles ligam para a polícia. Mas justamente, esses dias eu estava vendo uma situação de uma criança que engasgou e não sabiam o que fazer, ligaram 90, chegou a polícia e salvou a criança que estava engasgada. Quer dizer, Cláudio, só que é o seguinte, não subiu nenhum filme. Não sobe. Tinha que subir o filme, né? Mostrando o movimento, né? Mínimo. Então, assim, aí dá um tapa na orelha de um cara que estava com a arma na mão, que eu entendo assim. Eu tive a oportunidade aqui de entrevistar algumas pessoas que serviram no Exército Brasileiro na pacificação do Haiti. Sim. Tá? E a ordem... Meu irmão participou. Seu irmão participou lá. A ordem do comandante, que era, eu vou lembrar o nome, o Cruz, que era o General Cruz. General Cruz, sim. Cruz, eu acho que usa Cruz, não? Algo assim. Alguma coisa assim. Que o comandante dizia o seguinte, se o cidadão tiver... Ele soltou... Em 24 horas, não andem mais armados. Se você andar com a arma e eu ver, a ordem é te matar. Sim. Porque se você é bem intencionado, você não está com a arma na mão. Exatamente. Então, assim, não existe cidadão bem intencionado que está com a arma na mão o tempo todo. Não existe. Então tem que abater. Yes. E New Hampshire pensa assim. É isso? E New Hampshire é isso. Se isso é ser um ogro, um extremista, eu sou esse cara. A partir do momento que o cara está com a arma na mão, ele pode sofrer, ele pode ter um acidente de trabalho. Pode. Ô, Cláudio, eu vou te falar pela experiência profissional. Tá bom? Eu sou um profissional de segurança pública. Posso não estar ativo, mas eu permaneço. Nós somos treinados para isso. Nós somos treinados. Então, nós aprendemos que quem levanta uma arma contra a polícia é alguém que tem a coragem de morrer. Porque qual cidadão de bem que confronta a polícia? Mas, nos Estados Unidos, nós temos também um outro ponto. A minha propriedade é velada. A minha propriedade, ela é zelada, desculpa. Nem a polícia, se não for por um mandado judicial, tem a permissão de entrar. Então, se eu estiver em uma região onde eu sou autorizado a ter um porte
coberto, o policial nunca vai ele nunca vai atirar em mim porque eu estou com a minha arma em público. Ele pode até ver que tem uma arma na minha cintura, mas ela não está à mostra. Sim. É o ponto. Se eu, no mesmo lugar que eu estiver, a minha arma está à mostra de maneira intencional, eu não sou o cidadão que segue as regras. Então há uma possibilidade de eu tomar um tiro. Ah, tá. Só o simples fato de você exibir essa arma já te dá... Só que não em New Hampshire. De novo, em New Hampshire a história é outra. Tá. Em New Hampshire eu posso ter, a gente chama open concealment. O meu está aberto e exposto. Em Massachusetts, não. É do lado. Em Massachusetts, eu posso estar com a minha arma na cintura, mas ela tem que estar coberta. Porque a arma exposta em Massachusetts entende que é um uso excessivo da força. Estou dizendo para você, cuidado comigo. E o policial também não vai saber identificar. Então, nesse caso... Contra quem é essa força? Exatamente. Essa de força. Exatamente. Mas isso é muito bem esclarecido, Cláudio. É muito bem esclarecido. A gente não compra arma para matar. Comprar arma porque gosta. Entendeu? Qual que é a função da minha arma? Primeiro, proteger a minha casa. Segundo, satisfação pessoal. Terceiro, se eu estiver em uma via pública e a minha vida estiver em risco, quem que vai primeiro? Sim. Entendeu? Então é muito perigoso. E assim, New Hampshire é um estado que, como o Texas, como a Flórida também, tem uma mentalidade muito mais evoluída em relação a isso. Nós não produzimos guerrilheiros, nós não produzimos terroristas, não, pelo contrário. Nós produzimos cidadãos. E esse cidadão tem uma consciência de responsabilidade. Mas você sabe que tem uma história, a Luana teve um tempo lá na Batista de Dallas, né? E um dia ela conta que ela estava numa balada lá, e teve um desentendimento, os caras sacaram. Uau! E chegou um terceiro e acabou com a brincadeira. Guarda isso aí, acabou, não vai ter... O cara exerceu um poder, ele não sabe quem era o terceiro. Sim. Acabou, guarda isso aí, eu vou matar os dois. Tipo assim, né? Uma loucura. Pô, cara, ela falou, pai, eu não pensei que poderia acontecer isso. Os caras se desentenderam, aí um sacou, outro sacou também, chegou o terceiro. Sem necessidade. Sem necessidade. Texas ele é um estado que os nervos estão muito aflorados. Sempre foi assim. Sempre foi assim, né? Porque é um estado que ainda tem muita briga de ego. É um estado, é um estado americano ou é um estado mexicano? Entendeu? Então tem essa briguinha de ego ainda. Mas olha, o meu filho mais velho mora lá e é muito tranquilo. Morei lá muitos anos também. E foi aonde foi o meu primeiro prejuízo. E graças a Deus, único, que não acontecerá mais, pela inexperiência. Na bolha, Cláudio, eu comprei o meu primeiro imóvel por $1. Bolha de 2008, 2009, todo mundo perdendo casa e não sei o que, tudo acontecendo, recessão, vai acabar a América, vai acabar os Estados Unidos. Sim. Criou-se um método de compra de casas de foreclosure, que é uma modalidade que hoje ela existe ainda, existe há muitos anos, mas não é muito bem comercializada, porque geralmente é uma modalidade que veio com as dívidas do banco. Comprei o curso e fui fazer. Na primeira proposta, era uma casa lá na Flórida, que tinha os proprietários haviam perdido, comprei por $1. Aonde era o segredo? Você comprava a casa por $1, depois de fazer o curso, e você entendia e aprendia que existiam as taxas, o que aqui é conhecido como IPTU. Ok. Paguei as taxas, a casa saiu para mim por $5.001. Tá. E daí, mas era o preço total, era isso? Quer dizer, na verdade, bastava acertar os impostos que a casa passasse a ser sua. Quer dizer, aquela família perdeu a casa por falta de pagamento de impostos. Não foi nem o comprometimento com o banco. Na verdade, naquela época, foi primeiro por causa do banco. Do banco. Mas já havia o atraso do IPTU. Porque nos Estados Unidos, a execução estadual ela tem mais poder do que a execução bancária. Por exemplo... Em primeiro lugar, o Estado. Por vários motivos, principalmente pela função social. Mas de quem que é a casa? É do banco ou é do Estado? É uma grande pergunta. Eu vou te responder. O outro corte sensacional de milhões. A casa nunca vai ser do banco. A casa é do Estado. Uma casa você tira do lugar. Tira o terreno que você comprou.
Sim. E para quem que o banco paga o imposto primário para poder vender a casa que ele construiu em cima do terreno? É para o governo. É para o governo. Tanto que a modalidade que nós desenvolvemos agora, duas prefeituras, eu dei um masterclass recentemente, duas prefeituras do Brasil vieram atrás para poder aumentar a execução de alguma. Essa modalidade não existe aqui. Existe de uma forma muito velada e não muito organizada. Infelizmente é assim. Mas o Estado é que é o dono dessas propriedades. Quer dizer, vamos separar, ver se eu estou na linha. Estou alinhando com você. Você tem uma modalidade que seria a modalidade de leilão por conta de perda bancária. Não. No Brasil. No Brasil. Brasil. Ok, perfeito. Tá? Desconheço se há a execução e leilão de imóveis tomados aqui no Brasil por execução de impostos. Não há. Quer dizer, você pode ter o arresto do imóvel por conta de impostos que você deixou de recolher, o imposto de renda, e ele vai para cima do seu patrimônio. Yes. Mas ao ponto de perder, ou questão de justiça. Você pode até ter um imóvel retido por questão de justiça. Ok. Né? Você é um criminoso, alguém que foi preso ali, perde os bens porque é de capital suspeito. Mas por IPTU, não. Agora lá vai a leilão. Direto. Agora, existe um método para que isso aconteça. Tá. Foi aí que você se especializou. Foi isso que nós nos especializamos. Lá. Tá. Estamos trazendo essa oportunidade para o brasileiro porque todo mundo sabe, o povo que mais visita Flórida é o brasileiro. Com tudo que a gente paga muito caro aqui, nós continuamos sendo, sim, uma nação rica. Sim. Mal gerida. Sim. Mas ainda conseguimos, de maneira, né, os troncos e barrancos, guardar ali. Sim. O que eu ofereço hoje, Cláudio, é uma proteção de capital a partir da dolarização. Qual que é a base do nosso investimento? É imóvel. É imóvel. E o mais interessante é o seguinte, quem é que dá a garantia desse imóvel? Não é o banco. Não precisa de banco. É o governo. Eu vou explicar de uma maneira muito simplificada para você como que funciona isso. E como que nós atuamos. Nós atuamos em 4 estados. São estados mais práticos, são estados assim que o acesso aos condados, né, que são os órgãos executores desses leilões. Eles têm informação mais prática e o percentual que eles geram em cima do valor que nós investimos é melhor. Então, existem 4 modalidades de investimento que nós atuamos hoje. A primeira é o tax lien. O tax lien é o título da dívida, eu compro a dívida do proprietário, ok? A origem do IPTU. Estamos falando de uma dívida com o Estado. Com o Estado. Sempre com o Estado. Sempre com o Estado. Okay. Eu vou lá e compro essa dívida. Tá. E aí, esse proprietário ele tem um período de remissão. Tá. Mas para o leilão acontecer, como por exemplo na Pensilvânia, é o prazo mínimo de 2 a 3 anos. Aí o Estado, depois de notificar o proprietário inúmeras vezes, ele executa com um leilão da dívida. Entendi. Vou lá, é o tax lien. Primeira modalidade, é a modalidade mais prática. Compra esse título. Beleza. O que eu vou ganhar na compra? Na Pensilvânia, eles estão pagando hoje de 12% a 20%. O Estado, o condado que paga. Mas isso é um percentual por regra bancária? Não. Esses 20% é uma penalidade que o proprietário da casa recebe quando ele vai quitar a dívida dele. Porque alguém pagou para o governo essa dívida por ele. Entendi. Entendeu? Então, o proprietário ele permanece em dívida com o governo. A propriedade não. A propriedade física... O CPF continua pendurado. Já continua pendurado. Mas a propriedade está paga, mas agora alienado a quem? A mim. Você assumiu. Eu assumi a dívida. Então, depois que vai a leilão, ele tem um prazo de 1 ano para remissão. Então, vamos lá supor que eu comprei essa dívida por $2.000. É o valor que eu vou aprisionar por 1 ano. E nisso o condado mandando notificação para o proprietário. Cadê o dinheiro do imposto? Você já foi para o leilão. E assim, Cláudio, isso é muito bem especificado. Existem alguns financiamentos no sistema convencional que os bancos, para protegerem o imóvel, né, eles adiantam esse pagamento. Eles embutem no financiamento da casa.
mas não é uma lei, não é uma regra. O proprietário pode dizer, não, deixa para mim que eu garanto. Tá. E aí, geralmente, são essas pessoas que perdem esses imóveis. Ou um banco menor, que é desorganizado, e não paga, que acontece também. Entendi. Comprei a dívida. Estou lá sentado no meu sofá, comprando mais tax liens, esperando chegar o dia para que o cara vai redimir ou que o Estado vai determinar que aquela propriedade passa a ser minha a partir da compra desse título. Então, pensa comigo, uma casa que valor de $250 mil, pode acontecer de eu comprar ela por $2 mil. Só pela dívida que eu paguei. Só pela dívida que pagou. Beleza, mas é assim, terminou esse ano de remissão, a casa já é tua? Não. Aí vai para um outro processo, que é o de foreclosure, é onde o Estado agora avisa ao banco. Olha, a casa, pelo menos na Pensilvânia, tá? Tem alguns outros estados, e como eu disse, existem outras modalidades. Nós atuamos nas mais práticas hoje, porque é onde o dinheiro ele está realmente girando mais rápido. Mas depois eu vou te dar um exemplo do foreclosure que explodiu minha mente. Aí o Estado manda notificação para o banco. Banco, é o seguinte, a gente vai estar te notificando aqui porque o cara perdeu a casa, essa casa passa agora para o Lee Aguilar. Quando ela vira foreclosure dentro da modalidade, na Pensilvânia, mais de 80% dessas casas são entregues para a pessoa que comprou a dívida free and clear. Zera a dívida do banco. O banco... Tá, ele vai jogar no fechamento do balanço prejuízo e... O seguro vai pagar para ele. O seguro paga e vida que segue. Vida que segue. Então, uma das perguntas que eu mais recebo, Lee, e o banco? Meu irmão, esquece o banco. Morreu, acabou. Não tem banco, Cláudia. Agora, é claro que, de novo, na modalidade foreclosure, é diferente. O Estado também é quem é o gestor desse leilão. Claro que existem leilões que são de bancos, mas é bem menor, não é muito acessível hoje. E o banco vai permanecer com a dívida, porque o Estado há um seguro que resguarda o proprietário de não perder para o Estado e de perder possivelmente ele para o banco. Já há um seguro para isso, mas não é o que nós geralmente investimos. Para a gente não é interessante, porque pode acontecer de a casa ser leiloada. Agora, se mesmo com essa proteção eu comprei a casa do leilão, e eu vou te dar esse exemplo já agora para você entender. Na modalidade foreclosure, nós estávamos na própria Georgia, em um leilão, que nós havíamos decidido que nosso teto para as duas últimas propriedades era de $15 mil. Nós não íamos passar. Começou o leilão, as duas últimas casas disponíveis. Nós fomos 2, 3, 4, começava em 2.500, se não me engano. 14, 15, foi para 20, já havíamos perdido, eu não queria avançar mais na penúltima. De repente, do nada, alguém chega e fala 150. Aí a leiloeira falou, desculpa, senhor, a casa começou a 2.500, não tem $150. Ele falou, não, senhor, eu estou falando de 150 mil. Ela, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, aqui. Beleza, pegou e todo mundo ficou sem entender. Uma casa com uma dívida de mais de $100 mil do banco ainda? Que louco. Com 150, $250 mil. Ele tem que pagar à vista. Perfeito. Agora a última casa. Chegou a 15, ele já mandou 150 de novo. O mesmo cara. Mesmo valor de dívida, $100 mil. Mas vamos lá. Aí eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada na penúltima casa, que foi a primeira que ele comprou. Se ele quisesse, Cláudio, gastar $50 mil com uma reforma básica, uma tintura, sei lá, ele teria investido $300 mil, correto? Certo. Vai pagar o banco, tem que pagar o banco. E vai pagar o leilão, que ele paga o leilão ali na hora. Cash. Ok. A casa valia 1,6. Meu Deus do céu, ele sabia o que estava fazendo. Você acha que ele perdeu, Cláudio? Não perdeu nada, cara. Ele sabia o que estava fazendo. Só que tem um outro ponto muito interessante. Existem muitas maneiras de você ganhar dinheiro no imobiliário. Essa é uma foreclosure. Eu estou falando de uma casa que o Estado não consegue tirar a dívida bancária. Mas vamos lá, eu sou esse cara agora. Comprei a casa, não deve nada para banco nenhum. A casa é minha. Eu paguei $300 mil. E quanto é que vale minha casa? 1,6. Valorização do mercado regional. Ok. Eu não quero morar nessa casa. O que eu vou fazer? Vamos vender essa casa. Vou alugar. Vou alugar. Casa de 1,6, eu vou pegar um aluguel mensal aí de uma média de, sei lá, $5 mil por mês.
estava fazendo nada com esse dinheiro. Me canso em 90 dias de ter essa casa alugada. 3 meses depois, já juntei 15 mil. Meu, vai demorar muito para eu pegar, eu tenho que comprar uma outra casa. Agora eu volto para o sistema convencional. Chego lá no banco e falo, olha, tem uma casa para vender. Tá bom, boto no mercado. Eu boto a casa no mercado, provavelmente com uma imobiliária, para não ter dor de cabeça. Esse cara vai vender e ele gerencia a venda dessa casa para mim. Posso vender. Ou eu posso ir ao banco e refinanciar a casa no meu nome. Ok. Vou pagar 5 por mês. E quem vai pagar o refinanciamento? O cara que está alugado. Eu pego até 80% do valor dessa casa e eu sigo comprando casa. Vou para o mercado convencional atrás de uma casa de 1 milhão? Não. Eu volto para o leilão, Cláudio. Eu volto para o leilão. Quantas casas que eu vou comprar com quase 80%? O que seriam 80% de 1,6? Vamos colocar aí 1,3, tirando os 300, né, que ele investiu. Você entende que tem um peso muito forte? Nossa. Quer dizer, hoje, essa é uma das atividades que você tem lá. Essa é uma das atividades. Eu sou CFO de um grupo de 9 empresas. A limpeza e a construção eu não abandono, Cláudio. Eu não abandono. Não tem a possibilidade de abandonar a limpeza e a construção. Porque são áreas muito, muito maduras, muito sólidas. E depois da pandemia, eu aprendi que os Estados Unidos precisam da minha mão de obra muito mais do que eu imaginei. Muito mais. Entendi. Entendeu? Assim, então, se durante uma pandemia onde muitas pessoas estavam morrendo, e eu entendo, né, todo o processo de dor que eu perdi pessoas também na pandemia, mas o país não pode parar por causa do meu luto. Sim. Ele precisa seguir. E o meu serviço tem esse nível de importância. Quer dizer, hoje você tem 9 negócios, você está sediado em... O nosso office é na cidade de Londonderry, no estado de New Hampshire. Mas nós atuamos hoje com imobiliário, assim, se nós quisermos, em todos os Estados Unidos, mas a nossa função primária está sendo em 4 estados. Que tem essa condição dos leilões em questão... E presenciais. Eu não vou para leilão online. Eu não participo de leilão online. Não é algo que eu gosto muito, não. Uma outra coisa que para nós assim, tem sido muito forte é essa questão realmente do ecossistema. Nós temos um ecossistema de captação, né? Nós hoje estamos captando investidores no Brasil, pois pela crise que está aqui, da desvalorização do real, qual que é a melhor maneira, pelo menos uma das melhores maneiras de você diversificar seus investimentos? É dolarizando, Cláudio. Precisa dolarizar. Porque o dólar é uma das moedas que menos perde valor, principalmente o peso de compra. Sim. O peso de compra. Agora, nessa linha de investimento, nós estamos falando de quanto a partida? Olha, hoje você é o primeiro a falar sobre isso, tá? De maneira pública. Hoje nós estamos falando a partir de $20 mil. $20 mil, o investidor direto. Tá. Ele vai ter um lucro no final de 3 anos de mais de 44%. Primeiro ano ele já começa com 11% de lucro. Segundo ano ele já deixa a Selic para trás, 15%. Final do último ano, 18%. Agora, esse investimento, ele está fazendo um fundo de investimento. Uhum. Então você criou um fundo? Yes. Criamos um fundo de investimento onde a base sólida são propriedades. São propriedades. De onde? Que vem do Estado. Vem do Estado. Aí ele participa de um pool de aquisições. Yes. E então um follow-up de tudo que está acontecendo com o seu investimento. Né? Nós estamos aqui no Brasil justamente para estreitar essa conexão, porque já existem pessoas vendendo casas. Mas, Cláudio, eu posso ser mais uma empresa que vai vender casa? Eu posso sim. Mas quantos investidores que estão aqui sequer têm visto? Porque no valor que ele vai investir para comprar uma propriedade, qual é a realidade do investimento com o custo mensal dessa propriedade? Então, é mais uma dor que o investidor não precisa ter. Ele não vai precisar se preocupar em fazer a gestão dessa propriedade. Ele não tem casa para se preocupar. O que é importante para ele é ele ver mensalmente, através do aplicativo que nós estamos lançando agora, a plataforma já está sendo lançada, ver a sua rentabilidade, que hoje, só por estar em dólar, se ele não quisesse contar
considerar os 11% do primeiro ano, ele já ganharia 6 vezes em cima do valor do investimento. E a garantia é parte imóvel. Parte imóvel. De novo, porque, além do mais, essa garantia ela não vem de propriedades que dependam do mercado convencional para captar. São mais de 3 mil condados nos Estados Unidos, atuando em 4 estados. O que nós mais andamos foi Flórida e Pensilvânia. Flórida e Geórgia. Na Geórgia, eu não consegui chegar no segundo condado ainda. Porque o mapeamento que nós fazemos para a qualificação dessas casas é presencial. Eu não mando alguém lá, eu vou lá. Somos 4 sócios. E esse é o nosso nível de compromisso. Somos nós que fazemos o mapeamento. Eu venho da construção. O Emerson, ele tem uma empresa de escavação de muitos anos, mais de 26 anos de experiência. O Albédio vem da área da limpeza, também muitos anos como profissional. O Felipe é o mais novo na nossa equipe, que ele vem do setor privado, ele é de Camboriú, seu nome de Florianópolis. Muitos anos no corporativo, agora morando lá, ele é o nosso CEO do Grupo X Generation. Nós vamos pessoalmente para ter certeza que aquilo que a gente está fazendo tem base sólida para retorno financeiro, porque nós somos embasados lá no futuro. Nós somos embasados justamente naquilo que o governo nos dá como lucratividade. Entendi. Então, de novo, eu não preciso do mercado convencional para eu captar essas casas, porque daí o investimento seria muito mais alto. E quem quer investir muito mais alto, conosco, ele vai ter uma rentabilidade muito maior, com risco muito menor do que ele comprar uma casa no convencional, que ele vai ter que fazer a gestão, pagar para alguém fazer isso. E tem sim, eu mesmo, né? Agora em Rondônia eu estava dando uma palestra lá e conheci uma pessoa que já investe nos Estados Unidos na construção do setor imobiliário e está acostumado com o convencional. Mas ele tem que a cada 3 meses sair daqui para ir lá fazer a qualificação do serviço. É todo mundo que quer ter esse tempo para perder? Beleza, pode não ser um tempo perdido, mas no tempo que você gasta, que você não vai fazer uma pesquisa, um follow-up desse em 2 dias. Sim. Não vai, você vai gastar pelo menos uma semana. Então a gente elimina essa necessidade. Nós, da BIA Training, somos a primeira empresa com essa oportunidade, onde o cliente vai poder ver o seu rendimento crescendo dentro do setor imobiliário e sem que ele tenha que ter dor de cabeça de se preocupar com o que está sendo comprado. Porque o que nós fazemos é justamente isso, a qualificação da compra. Por que não no leilão online? Leilão online, o mundo inteiro está comprando. E estão fazendo com que o preço seja mais alto, às vezes quase próximo do valor do convencional. Eu não preciso disso. Eu tenho tempo, eu tenho carro e eu ando de avião. Eu posso ir lá. Na Geórgia, no último leilão que nós fomos lá, nós visitamos 120 propriedades. Presencialmente. E assim, você vê casas, claro, eu vi um condomínio de 16 prédios, que, poxa vida, na descrição, e o Estado não é obrigado a te dar essa informação, tá? Qualquer problema que tenha na casa, se o Estado for informado, vai estar na lista de compra, que é disponibilizada desse leilão. O Estado não é obrigado a te dar essa informação. Por isso, presencial. Nós fomos lá, 16 prédios, a gente estava muito animado porque começava 10 mil. A gente imaginava que esses 16 prédios sairia por uma média de 70 a 120 mil dólares. Estava ok para um bom investimento. Chegamos lá, em pé, não tinha nenhum. Uma região pesada. Péssimo bairro. Escola grade 0, ou era 1, algo assim. Imagina se eu não tivesse ido lá. Se eu tivesse no online, visto só as descrições, eu iria ganhar ou perder dinheiro? Tem que ir lá, tem que estar na Você entende por que o investidor não tem que ter essa preocupação? Porque se ele compra no online, o cara pode comprar online. Eu não estou dizendo que eu sou a única fonte, não. Estou dizendo que eu sou a melhor. Não que eu sou a única. Eu sou a melhor forma de ele salvar o capital dele para algo que ele não vai precisar gastar energia de ter que ir presencial. E você fala inglês, você sabe qual é a tecnicidade desse field. Entende? Porque vender isso como algo muito fácil, realmente, qualquer pessoa pode comprar uma casa nos Estados Unidos tendo dinheiro e alguém que faça. Sim. Mas com propriedade você tem? É isso que eu geralmente pergunto para o meu investidor. Você tem essa propriedade? Porque o nosso portfólio foi construído por nós. O primeiro dinheiro para compra de imóveis veio de nós. Porque eu já errei lá atrás, Cláudio. Eu não tenho mais tempo para errar.
caí num golpe por não fazer meu dever de casa. Hoje não existe essa possibilidade. Além do mais, são mais 3 cabeças junto de mim. Como que eu vou fazer isso ser, ou parecer simplesmente fácil demais para que qualquer um compre? Não é assim, Cláudio. O que mais tem no Instagram, quando você vai passando aí no feed, olha, invista nos Estados Unidos, compra uma casa a partir de $100. Tá, essas são as letras maiores. Mas e as menores? O que você não está falando? Eu não, eu começo pelas menores. Porque a letra maior você vai ver quando olhar no final de 3 anos. A tua rentabilidade de 44% em cima do valor que você investiu. Entendi. Esse é o nosso diferencial. Maravilha. Agora você vem para o Brasil para divulgar esse investimento lá. Quais as ações que você está fazendo no Brasil? Olha, fora estar aqui em São Paulo, captando muito material, muito produto, nós estamos desenvolvendo, preparando a produção de um evento lá em Manaus, que acontece dia 17 de maio, evento presencial. Nós estamos cogitando a possibilidade, inclusive, de fazermos o lançamento do primeiro leilão de propriedades dos Estados Unidos no Brasil. A gente está assim, tentando alinhar isso com algumas pessoas. Talvez nem aconteça, mas é um dia inteiro com experiência dentro de um ecossistema de pessoas profissionais de investimento já nos Estados Unidos, onde qualquer pessoa é convidada a participar. Esse é dia 17 de maio, na cidade de Manaus, e aí as pessoas geralmente perguntam, peraí, por que Manaus e não São Paulo? Existem alguns porquês para isso. Eu sei. Fala para mim, Cláudio. Tá muito perto, né, cara? Esse é um. Para mim, sair de Manaus e chegar em Miami é 2 países e meio. Esse é o primeiro, mas não é o mais importante. Em Manaus, existe na verdade, na região amazônica, onde eu consigo conectar a minha energia, a minha frequência de energia com o mundo. De uma palavra que o brasileiro só ouve uma vez por ano quando começa a ter as secas. Antes, quando tinha os filmes da Anaconda, a gente até ouvia falar dessa palavra de uma maneira mais forte. É só começar a queimada naquela região, que sempre de maneira muito negativa. As pessoas ouvem falar do futebol brasileiro, as pessoas ouvem falar da mulher brasileira, do calor amigável do brasileiro. Mas sabe uma das coisas que o mundo mais observa referente ao Brasil de verdade? Com peso econômico e com sustentabilidade social? A Amazônia. Essa simples Amazônia que o mundo inteiro gostaria de ter e não pode. O brasileiro não valoriza ela o suficiente. Por que fazer lá? Eu quero conectar realmente uma das coisas mais publicizadas, a porta de entrada no coração do investidor de verdade. Aquele cara que tem experiência. Pra você ver, Noruega mandou 3 bilhões para o setor de turismo do Brasil, voltou 2. Sabe por que voltaram 2 bilhões? Porque o Brasil não tem projeto sustentável para isso. Você está entendendo que eu estou captando pessoas que querem investir não só nos Estados Unidos, mas que querem criar esse elo de conectividade a partir de estados que possam promover realmente esse elo mais forte. Às vezes, pela facilidade da entrada, são só 5 horas e meia. Sim. Agora, por que não São Paulo? São Paulo é o coração. As pessoas, tem alguns exemplos de pessoas que eram de Goiânia e estão aqui em São Paulo ganhando muito dinheiro e fazendo um trabalho muito bonito. Não vou citar o nome, você já deve saber quem é. Essa galera, esses big players, sabe no que eles mais investem nos Estados Unidos? Em imóveis. O pessoal aqui já tem uma boa base de informação, mas o norte do Brasil, que é riquíssimo. O estado de Rondônia é um estado esquecido que ninguém fala dele, mas é um dos estados mais ricos da região norte. As pessoas deixaram de ir de caminhonete para a fazenda, Cláudio. Elas vão de avião. Com seus próprios aviões. Com seus próprios aviões. É a sua própria pista. Então, a riqueza hoje ela não é mais só concentrada no sudeste do Brasil. O sudeste do Brasil é um gestor. Às vezes muito mal, inclusive. Sim. No entanto, a riqueza que vem do norte ela é desvalorizada. Eu estou olhando com carinho, Rafa. Eu tenho certeza que sim. Eu quero fazer o Brasil ser visto pelo Brasil que é. De um povo unido, de um único povo, não do sudeste que é mais rico, ou do norte que tem a Amazônia, não. Eu quero unir essa mentalidade, se vai ser pelo mercado imobiliário que seja,
mas eu tenho um compromisso pessoal de levar a educação para o povo brasileiro, principalmente para o imigrante. Pessoas que deixaram tudo que tinha para trás aqui e foram para os Estados Unidos. Eu sou um exemplo de sucesso, não só pelo dinheiro, mas porque o meu compromisso é fazer com que essas pessoas que cheguem, hoje estejam há 20 anos lá, não passem ou cometam os mesmos erros que eu cometi. Essa é a minha função como pessoa. Muito bom. Agora nós estamos no final aqui, nós estamos numa conversa, nossa conversa rolou, rapaz, hein? Mais de uma hora aqui falando, olha que ótimo, cara. E como é que faz para o pessoal te conectar, cara? Precisa falar com você. Quem está nos vendo aqui vai, porra, me interessou essa conversa, vamos andar com isso. Legal. Como é que faz para te encontrar? Olha, eu estou no Instagram, hoje é a rede mais fácil de acesso a nós, tanto como empresa, como o meu pessoal. Eu tenho muito prazer, geralmente, no meu pessoal eu respondo mais diretamente. Lá na Bia tem a nossa equipe que trabalha conosco, @BeItTraining e @OliAguilar. Coloca lá que você vai me encontrar, manda direct, tem mais dúvida? Pode falar. Aproveita o tempo que eu estou no Brasil, porque se você quer marcar uma reunião presencial e você realmente tem intenção de investir, se não der tempo de fazer o presencial, vamos fazer online. O que eu quero é desprender a mentalidade das pessoas que estão com medo de perder aquilo que elas passaram a vida inteira trabalhando por. Dolariza para você proteger. Então, @OliAguilar. OliAguilar. Yes. Então, vou até anotar aqui. @OliAguilar. Com 2 E, Li. Isso, Aguilar. Bruce Lee. Exatamente. Está aqui escrito. É isso aqui, de 25. Uhum. E não esqueçam do evento dia 17 de maio lá em Manaus, hein? Dia 17 de maio. 17 de maio. Você vai fazer esse evento lá na cidade de Manaus. Somos 4 palestrantes, né? Eu mais 3. Ok. E um deles é um outro ex-policial, ele era xerife na cidade de Miami, o xerife André, que está no setor imobiliário, mas ele está no Section 8, que é compra e aluguel de casas, captando muita gente, inclusive daqui de São Paulo, muita gente investindo com ele, um cara muito forte, muita gente boa. Li, eu tenho que agradecer a aula que você deu sobre Estados Unidos, foi muito gratificante para mim, aprender um pouco mais, que a gente tem, assim, recebe muita informação, pesquisa, olha, mas nada como ter o testemunhal de quem vive. Quem vive, né? Quem está lá, entende, e teve essa passagem, as passagens muito interessantes que eu pontuo, né? A da limpeza, a da perda do investimento numa bolha imobiliária, a polícia, quer dizer, você tem um mix de história muito interessante e muito cativante. Cara, eu tenho que agradecer mais uma vez, prazer enorme ter você aqui com a gente no Cata e Tal, e efetivamente um papo legal. Legal, eu agradeço, uma grande satisfação, Cláudio, prazer mesmo. Um prazer e a gente se vê. Talvez a gente não vai se ver em Manaus, mas a gente se encontra nos Estados Unidos. Com muita certeza. É um prazer. Isso aí. Obrigado. Cata e Tal, sempre um papo legal, não falei para você? Qualquer coisa, fala com o Li, tira aquele dinheiro que está lá, né? Você sabe onde? Fala com ele que você pode ter aí uma surpresa muito agradável. Cata e Tal, sempre um papo legal. Rodrigo, hoje nós de volta com tudo, teremos um grande 25 aí pela frente. Beijão, você tá com a gente? Se inscreva no nosso canal aí, ó. Passe link pros seus amigos aí. Tem uma buzina lá embaixo incomodando pra cacete, mas é assim que é a vida. Alguns buzinam e outros batem palmas e outros falam obrigado por estar com a gente. A gente se vê. Solta a vinheta, diretor.